Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 231, é assim, de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Sejam bem-vindos ao livro de Isaías, amém? Nós paramos ontem no capítulo 40 e hoje, portanto, vamos continuar aqui a nossa leitura, a nossa oração de toda a Bíblia, a partir do capítulo 41 de Isaías. Amém? Aqui estamos, Senhor, completamente dependentes do teu grande amor, né? Completamente confiantes em suas muitas misericórdias. Seja conosco, Senhor, nessa semana, nesse dia, assim como o Senhor tem sido, né? Conosco até aqui, pois aqui estamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ajuda-nos, Senhor, com a sabedoria que precisamos para hoje e com o discernimento, né, que vamos precisar esta semana, com a tua direção, o teu norte, né? Ajuda-nos, Senhor. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos aqui atualizando o nosso itinerário. Hoje temos pouco tempo e vamos aproveitar bem o nosso encontro. Amém? Nesse que é o dia 231. Nós paramos no 40. Hoje, portanto, partiremos aqui, amém, do 41. E com a ajuda do Senhor chegaremos ao 44, amém? Vamos lá? Oi, Aure, bom dia, amiga, bom dia. Chegamos. Glória a Deus. Vamos lá, Aure? Isaías, capítulo 41, né? Ilhas, calai-vos, escutai, renovem os povos as suas forças, aproximem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente, aquele a cujos passos segue a vitória. Quem faz com que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada o transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os, passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Eu vou ler outra vez, amém, queridos? É a pressa. Sejam todos bem-vindos a esse dia 231, amém? Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia e ao livro de Isaías, né? Nossa leitura e oração de toda a Bíblia chega ao capítulo 41, esse que é um pedacinho da Bíblia, partes dele um tanto conhecido, né? Nosso, sim. E a gente chega já nessa pérola, amém? Está aqui nesse capítulo. Aqui nós lemos toda a Bíblia, né? Todas as páginas, né? Assim, cada pedacinho dela, né? E o Senhor tem muito nos enriquecido com pedras preciosas, né? Para o que nós estamos construindo. Vejam, aqui nesse capítulo nós vamos encontrar Deus prometendo salvação, livramento, escape, saída para o povo de Israel. E é por isso que está sendo dito, né? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. É Deus mesmo falando, né, através do profeta Isaías. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajudou o outro e disse ao seu companheiro, esforça-te. Esse é o outro clássico pedacinho da Bíblia que está aqui no capítulo 41 de Isaías. Um ao outro, ou um ajudou o outro e disse ao seu companheiro, esforça-te. Né? Falando sobre a importância, né? E a bênção que está sempre muito bem acompanhada, né? É melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro vem, e assim,
e levanta e ajuda, amém? Então, assim o artesão animou o ourives e o que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada, está boa? E fixa o ídolo com prego para que não tombe nem se mova do lugar. Não é assim que é quando nós fazemos algo, né, assim, juntos, em unidade. Queridos, até os filhos do maligno, Jesus vai afirmar isso, né? Que até eles, quando se unem para fazer algo, e não quer dizer que seja bom ou ruim, eles prosperam nisso. Vejam a Torre de Babel e o que aconteceu ali, né? O poder da unidade, ou seja, o princípio que é espiritual, que é bíblico, que é eterno, né? Assim, e quem bem utilizar será muito abençoado, né? Assim, é tão bom, né? Por exemplo, aqui o Orives falando para o que batia ali, né, encorajando o que batia na bigorna, né, assim, está boa, né, assim, ali aprovando, encorajando, né, o trabalho do seu companheiro. Uma pérola, né, lê, que nós acabamos de encontrar aqui no capítulo 41 de Isaías. Seja bem-vinda, querida, né? Então, é sobre o princípio da unidade, né, assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Aqui na James está assim, e aqui na Almeida, essa versão mais conhecida está escrito assim: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra ou com a minha destra fiel. Então, nós encontramos Deus dizendo para a gente não ter medo, nem assim, porque Ele está conosco. É Ele mesmo, Shalom, Letícia, nos assegurando, nem assim, que nós podemos não temer, né? Não ter medo, porque Ele está conosco. A Bíblia sempre explicando, né, Lê? E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda e é Ele que nos sustenta com a sua destra fiel, ou seja, com a sua fidelidade. Olha, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda e nos sustenta. Por isso, é o porquê. Por isso nós podemos não ter medo. Amém? Porque Ele está conosco. E por isso nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade em nossas vidas, né? Pelo seu zelo, a sua atenção, o seu cuidado para conosco, por nos renovar todos os dias, né? Assim, queridos, nos fortalecer, né? Assim, nos ajudar e veja, nos sustentar, né? É Ele que nos levanta e nos sustém, nos mantém de pé, né? Assim, então, seguindo a nossa leitura, por isso não temas, né? Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busquem os que lutam contra ti, não os encontrarás. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Olha que lindeza, Jai. É Deus mesmo falando, nem assim, os nossos inimigos serão frustrados, nem assim, aqueles que se alegrariam, né, com a nossa queda, a nossa derrota, nem assim, porque o Senhor nosso Deus nos segura pela mão direita e é Ele que declara: não tenha medo, eu te ajudo. E assim, quantos no dia de hoje, né, assim, está precisando, né, ouvir de Deus estas palavras? Pois bem, é o que Ele está dizendo para nós hoje. E assim, não tenha medo. Amém? Por quê? Porque, gente, é Ele dizendo, porque eu,
o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Ah, queridos, quantas vezes, né, nós pedimos a ajuda do Senhor no dia, né, nosso dia já começa assim, né, assim, Leonise, Senhor nos ajude, né, Senhor me ajude, pois bem, aqui o Senhor está respondendo, amém? Ele responde, não temas, eu te ajudarei. Não temas. E aqui de um jeito carinhoso ele chama de bichinho, né? Assim, ó, o bichinho de Jacó, né? Ou aqui na James está o povozinho, que tem duas expressões, que aqui tá isso. De uma maneira carinhosa ele fala, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama, Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Então, queridos, tudo que nós precisamos fazer é acreditar, né? Assim, que o Senhor se importa conosco, né? A tal ponto de nos ajudar, né? Assim, de nos segurar com a sua mão, né? Assim, nos sustentar. Olha, sou eu que te seguro, né? Assim, pela mão direita, né? Oi, Gabi, bom dia. Não é verdade, Leonice? Ouça de Deus, né? Quantos nesse dia está precisando ouvir do Senhor, né? Ele nos assegurar que Ele nos ajudará, que Ele está nos ajudando, que é Ele que nos segura, nos sustenta, nos fortalece, como foi dito nos versículos anteriores, né? Assim, é Ele que nos sustenta, né? E por isso estamos aqui, amém? Porque até aqui Ele tem nos ajudado. E Ele segue dizendo, não tenha medo, né? Pois eu mesmo te ajudarei. Eis que farei de ti um novo e cortante debulhador repleto de lâminas afiadas. Trilhará os montes e os moerás, reduzirás as colinas a palha. Ou seja, veja a comparação, né? Tipo assim, como que o Senhor nos ajuda? Nos fazendo produtivos, né? Assim, porque veja que diz a depressão. Hoje nós não temos muito tempo assim para estar parando e nos detendo e conversando, né? E meditando como costumamos fazer em cada pedacinho que nós passamos. Mas, gente, se existe uma epidemia, digamos assim, silenciosa, né, é a depressão ou a ansiedade, ou seja, as doenças da alma que tem paralisado muita gente. É assim que tem tornado as pessoas incapazes de trabalhar. E assim, quantas pessoas improdutivas por causa de uma tristeza que ela não consegue lidar, uma ansiedade que ela não consegue controlar, né? E por isso estão paradas, né, à beira do caminho, como a gente diz aqui no Nordeste, não estão caminhando, né, assim, não estão saindo do lugar, estão ali completamente doentes, né, assim, veja, quando é Ele que nos segura, que é tudo que nós pedimos, né, e esperamos em Deus e temos experimentado, Ele faz com que nós sejamos, veja isso, queridos, um cortante debulhador, seja afiados, amém? Como aquele machado, né, assim, que a pessoa sabe, afia primeiro, né, assim, corta melhor e mais rápido, que é muito mais sábio, né, assim, do que cortar com um machado cego. É a Bíblia que diz isso, nos chamando a atenção para a importância de fazer tudo com a sabedoria de Deus, né, assim? Pois bem, pois quando é o Senhor que nos levanta, né, assim, nos sustenta, nos ajuda, nos fortalece, nos segura, olha aqui, ó, um debulhador cortante, afiado, repleto, ó, de lâminas afiadas, trilhará os montes e os moerá, reduzirá as colinas a palha, ou seja, né, faz com que a gente, né, já aí funcione e funcione bem. É assim? Tu os joeirarás, e o vento levará, o furacão os dispersará. Tu te regozijarás em Yahvé, no Santíssimo de Israel te gloriarás. Ou seja, e assim você fará tudo isso e saberá ir na força do Senhor e do seu poder. Os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis,
fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Queridos, como é bom. O capítulo fala sobre a salvação de Deus, né? Assim, suas intervenções, o que ele faz, mesmo em terra árida, né? Assim, mesmo em nosso deserto, mesmo na sequidão. Veja, mesmo em nossa pobreza, né? Assim, abrirei rios nas colinas estéreis. Veja, mesmo na nossa esterilidade, né? Assim, abrirei rios nas colinas estéreis, fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Mananciais são fontes, né, assim, de águas. Plantarei no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que todos observem. Para quê? Né, assim? Para que todos observem, saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão de Yahvé que fez isso. E o Santo de Israel criou. Ele é o único que pode, queridos, nem assim? Os impossíveis dos homens, nem assim, são possíveis para Deus, né? É Jesus que vai dizer isso, e o anjo que disse a Maria, nem assim? Não existe nada, nada que lhe seja impossível, nem assim? Só Deus pode. Apresentai a vossa causa, diz Yahvé, apresentai as vossas razões, convoca o rei de Jacó, trazeis os vossos ídolos para que nos anunciem o que há de acontecer. Falai-nos dos eventos passados para que os consideremos e saibamos o fim deles, ou mostrai-nos o que haverá de ocorrer no futuro. Algum outro Deus que possa fazer isso? Né? Aqui ele tipo chama, faz isso, traz aqui os seus ídolos e anuncie, pergunta para eles, né, assim, o que é que vai acontecer no futuro. Pergunta se eles sabem dizer, sabem mostrar o que vai ocorrer no futuro. Anunciai-nos acontecimentos vindouros para que saibamos que sois deuses. Não é assim? O que só Deus pode fazer, fazer bem ou fazer mal, para que temamos e fiquemos atônitos. Quais ídolos que Deus pode fazer isso? Vós não sois nada, e o que fazeis? É vão e inútil. Quem vos escolhe é abominável, nem assim? Que se torna igual a eles, nem assim, queridos? Cegos, surdos, mudos, nem assim? Uma verdadeira estátua, né? Emocionalmente e espiritualmente falando. Eis que despertei um homem do norte, e ele vem, desde o nascente, anunciar a todos o meu nome. Ele está aqui profetizando acerca de uma pessoa. Pisa sobre magistrados e grandes líderes, como quem pisa sobre a argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, para que saibamos? Ou anteriormente, para que digamos, ele está certo. Não há quem proclame, nem quem manifeste, nem quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que desde o princípio disse a Sião: eis, vede o que está acontecendo a Jerusalém, pois eu darei um mensageiro de boas novas. Sim, ele está se referindo a Jesus, o Messias, o Salvador, o Cristo. Olha, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando indago. Nem assim? Vede, são todos uma ilusão, uma falsidade. É ou não é, queridos? Nem assim, Jair. Aqui o profeta está se referindo aos ídolos, né? Aos outros deuses. Vede, são todos uma ilusão, uma falsidade. As suas obras são vazias, as suas imagens de fundição, apenas sopro e nulidade, ou seja, nútil, nulo, pronto. E assim termina o capítulo 41, sendo que o eu sou, né, assim, o que desde o princípio disse, né, anunciou a salvação. Desde Gênesis, querida, a árvore da vida, ou seja, Jesus, ele foi simbolizado de tantas maneiras, né, assim, na natureza, em tudo que Deus fez, sempre apontando para Ele, né, assim, porque dele, para Ele, tudo, todas as coisas foram feitas, né, assim, qual o ídolo, qual o Deus que fez isso, né, eu sei, é o tipo, né, assim, oi Mary, glória a Deus, né, esse confronto saudável, né, muitas vezes o Senhor nos confronta no sentido, assim, de nos acordar, né, assim, de nos despertar para essa realidade que é espiritual, né, e o quanto é inútil, o quanto é vão, nulo, né, assim, depositar a nossa confiança em ídolos ou nos deuses, né, assim, deste mundo. Então, esse foi o capítulo 41, vamos para o 42, hoje temos
pouco tempo, queridos, por isso estamos correndo, né? Então, aqui está. Um primeiro poema do servo de Deus. É um poema. Nós já encontramos outros, né? Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem tem é messiânico. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem tenho toda a alegria. Agora mesmo eu estava ali, enquanto ouvindo Joyce, né? E ela citou, foi aonde eu parei. Foi assim, nós vamos passar por esse capítulo daqui a pouquinho. Ela vai citar, estava citando, e citou 42, 42:16, se eu não me engano. E olha como ele começa, queridos. Peço perdão. Isaías 42, se referindo a Jesus, né? Olha só. Eis o meu servo a quem sustém, o meu eleito em quem tenho toda a alegria, né? O meu filho em quem me compraz, nem assim. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações, né? E estava falando de um reino que não é deste mundo, né? Assim, queridos, de uma salvação que não era do corpo, mas da alma, nem assim, diferente do que os judeus esperavam. Não usará de gritos, olha isso, queridos. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o cano rachado e não apagará o pavio, que esfumaça, em verdade e fidelidade implementará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará abater, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Glória a Deus. Né? Assim diz Deus, pois não era Salvador só para Israel, mas de toda a humanidade. E assim, ó, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Assim diz Deus, que os céus e os desenrolou e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego da vida a todos que por ela caminham. 2 pontos, não é verdade, queridos? Eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador. Olha, não é ele o mediador entre Deus e os homens? Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Ele é a luz, é assim, queridos. Tanto é que, né, na Nova Jerusalém, na cidade santa que desce do céu, não haverá sol, porque ele é a luz, é assim? A fim de abrir os olhos dos cegos, amém? Ele diz, isso é espiritual, né? Para tirar da prisão os presos, aleluia, e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Veja, é Deus mesmo, Keila, se revelando. Aqui estamos, queridas, em Isaías, no capítulo 42. É Deus mesmo falando pessoalmente, na primeira pessoa. Hoje ele já disse, Keila, né? Não tenha medo, tá? Se eu posso estar aqui, uma pérola, né? Para esse colar, que é a sabedoria que nos adorna espiritualmente, especialmente para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, né? Quantas vezes ficamos em pânicos, apavorados, né? A ponto do desespero. Por que que nós podemos não ter medo e não ficar assombrado? Porque eu sou o teu Deus. Tá escutando, Keila? Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Amém? Com a destra da minha justiça, ou com a sua fidelidade, a minha destra fiel. Amém? É Isaías 41, versículo 10. Amém? Voltando aqui para o 42. Então, esse é o reino de Cristo, né? Que não é deste mundo, como ele diz. Como ele disse, nem assim, quando os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais são abertos, nem assim, quando ele nos tira dessa prisão, onde muitos, né, estão encarcerados ali, escravos, nem assim, das suas próprias emoções, de algum vício, nem assim, né, enquanto que nós somos livres, nem assim, eu sou o Senhor, e ele continua dizendo, este é o meu nome. Não dividirei, olha isso, queridos. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Não é assim? Nabucodonosor que o diga, né? Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Então, por isso que o Senhor abomina, queridos. Ele rechaça, reprova, né, assim,
quando nós depositamos, né, a nossa esperança, a nossa confiança em qualquer outra coisa, em qualquer outra, enfim, parte, pessoa, entende? Que não seja em Deus, né? Quando nós confiamos em nossa própria força, em nossa própria inteligência, né, assim, em nossa própria verdade ou opinião, veja, esculpido, ou seja, quando nós fazemos com as nossas próprias mãos. Amém? Isso é orgulho, queridos? Certamente que sim, não é? Ou seja, falta de humildade, né? De depender de Deus, né? E do seu poder, né? Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados. Veja, Isaías está profetizando e segue dizendo, portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Não é assim, queridos, a Bíblia é uma grande profecia, né? Que já se cumpriu em grande parte, sua totalidade. Ainda há muito, né? Para acontecer, mas veja, Cristo já é uma realidade. Nós já temos um nome, né? Assim, ontem comecei a assistir com a minha mãe o The Chosen, né? Assim, e eu vendo ali um mestre da lei, e assim, ele usou tudo o que tinha, tudo que ele sabia, ele querendo ali exorcizar, né, assim, expulsar aquele demônio. Eles fazem umas conjecturas, assim, né, um contexto para apresentar os personagens. O primeiro episódio, quem assistiu sabe, né, Mary, é sobre Maria Madalena, né, assim, que era de Magdala, né, pronto. E ali, eu vendo isso, né, eu falei assim, nossa, ele usou os nomes dos anjos conhecidos, todo, né, e era um mestre da lei, mas ele não tinha um nome. Bem assim, hoje nós temos, nos foi dado o nome que está acima de todo nome. Bem assim, né, essa autoridade, tanto no céu como na terra e embaixo da terra, né, a, nossa, e foi dado a nós, né, do cabeça ao seu corpo, que somos nós. Cristo é a cabeça, né, nós somos o seu corpo, né, sobre todo o poder, sobre toda a autoridade, todo o governo, né, assim, e esse nome é Jesus, né, em português é assim pronunciado. Mas veja, faz pouco tempo, queridos, há 2000 anos atrás, isso não era uma realidade, que já se cumpriu, né, assim. Então, por isso Isaías está dizendo aqui, muito já tinha acontecido, inclusive. Então ele fala, olha, os primeiros grandes eventos já foram todos realizados, portanto eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber, né, antes que ocorram. Faria eu alguma coisa sem falar, né, sem contar, sem antecipar ao meu amigo. Foi assim que Deus falou de Abraão. Ele desceu à terra, queridos, pessoalmente, para conversar, né, assim, com o seu amigo. E aí teve paciência, né, pacientemente ouvindo, né, Abraão ali, né, intercedendo por Sodoma e Gomorra, mas se tiver lá 40, né, o Senhor vai destruir toda a cidade, tendo 40 justos lá. Ele foi descendo até chegar ao número de 5, nem 5 tinha, né, assim, era só Ló, né, até a sua esposa não, né, assim, e as suas filhas, os que estavam prometidos a elas ainda não de fato casadas, elas prometidas, né, estavam noivas, digamos assim, e eles também não acompanharam, enfim, e nem 5 havia, né, mas o Senhor pacientemente ouviu, né, ali Abraão intercedendo ali naquela conversa tão pessoal. Veja quanto tempo ele é o primeiro, né, assim, por isso o pai da fé, o pai daqueles que acreditam que Deus é real, único e verdadeiro, né, assim, nós somos o Israel de Deus. E veja Isaías profetizando quantos séculos antes, né, de Jesus. Então, queridos, a Bíblia é assim, uma grande profecia. Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós ilhas todas e os vossos habitantes. Amém? Ele é digno. O deserto e as suas cidades levantem a voz, com os povoados habitados porque exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Declarem honra a Yahvé e anunciem a glória em todas as terras sobre o mar.
O Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará. Querido, só um instantinho, eu fechar a porta, quem sabe, né, pelo menos melhora um pouquinho. Eu peço perdão. Ui, o cabelo enganchou na cadeira. Só um instantinho. Vamos lá? O Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas é chegada a hora em que gritarei como a parturiente, aqui está, né, com dores de parto, e ao mesmo tempo gemerei e minha respiração será ofegante. Arrasarei as montanhas e as colinas e secarei toda a vegetação. Transformarei grandes rios em ilhas e secarei os açudes. Aqui está o versículo que Joyce estava citando há pouco, numa das suas ministrações. Tão terapêutico, né? Assim, queridos. Quanta verdade, Senhor, nossa, que banho. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. A Joyce, inclusive, usa muito a James, né? É a versão inglesa, né? Mais. Inclusive, queridos, eu estava ouvindo a história da James, que nós não temos nem tempo para. Mas uma das coisas, né, que eu guardei para compartilhar com vocês é que essa foi a primeira versão autorizada, né? As outras, eles pagaram, por exemplo, o John Cliffy, se eu soube pronunciar bem, né? Ele nem conseguiu traduzir o Novo Testamento, né? Apenas o Antigo Testamento. E antes de ele concluir, ele foi preso e ele morreu, né? Foi morto numa fogueira, né? Foi queimado, vivo. E a última frase, né? A última que ele disse foi: Deus abre os olhos, né? Do rei da Inglaterra. E foi James, né? Assim, aquele que substituiu a rainha Elizabeth I, que não tinha herdeiro, ela não se casou, né? Assim, ela não teve filhos, então ela colocou esse sobrinho, que é o rei James, né? Foi ele que herdou o seu trono. E foi ele, né? E certamente foi resposta a essa oração que autorizou essa primeira tradução. Ela é de 1611. Queridos, foi ontem, né? Assim, faz pouco tempo. Né? Isso é apenas assim da história da Bíblia, de como ela chegou até nós. Né? Assim, Donizete, glória a Deus, querida. Daniele, sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, ao dia 231, né, assim, dessa viagem do 2024. Olha ele, meu pastor, a paz do Senhor, querido, né, seja sempre bem-vindo. Então, é o que acontece, queridos, né, lembrem sempre de Jesus dizer, o meu reino não é deste mundo, né, quantas vezes nós queremos do nosso jeito, né, assim, meu pastor, da nossa maneira, em nosso tempo, assim, porque, assim, ou seja, na nossa mentalidade completamente terrena, mundana e muitas vezes até diabólica, né, povoada de pensamentos que são mentiras sobre Deus e sobre nós, né, e precisamos sempre nos lembrar, veja, Jesus foi muito intimidado, inclusive criticado, né, foi rejeitado por não ser como eles queriam, né. Eu lembro que a Bíblia fala que Pilatos, ele ficou impressionado, essa é a palavra, na James, né, impressionada, e você não vê, eles usam, tipo, você entende o que está acontecendo aqui, e Jesus calado, e uma das poucas coisas que ele falou, né, não sei se foi a Pilatos, ou se foi a Caifás, bem assim, o meu reino não é deste mundo,
né? Porque o reino de Deus, ó, conduzireis os cegos por caminhos que eles não conheceram. Ele está falando no sentido espiritual, queridos. Não é assim? Por veredas desconhecidas, há quem, né, entende o sistema desse mundo, nem assim? Ah, e com o sistema desse mundo a gente não quer amizade, a gente não quer se encaixar. O mundo ama o que é seu e por isso nós somos odiados. E glória a Deus por isso. Amém? A partir do momento em que houver amizade, nem assim, alguma coisa, isso bom é que não é. Amém? Para dizer o mínimo. Então, né? Há quem no sistema desse mundo, né, é benquisto, é famoso, é rico, é nem assim, mas espiritualmente falando é completamente cego, surdo e nu, pobre, nem assim, porque de Deus não compra, né, como Jesus vai dizer lá na carta. A igreja de Laodiceia, eu sempre confundo meu pastor Laodiceia com Filadélfia, mas acho que é Laodiceia, nem assim, não compra de Deus o colírio, nem assim. Então, e não sabem, né? É Jesus falando ali, não nós, nem assim. Se acham tão ricos, tão abastados, né? E não percebem que são pobres, cegos e nus, né? Assim. E aí Jesus ensina ali como ser rico, né? Assim, como ter os olhos espirituais abertos. É preciso esse colírio que todos os dias, né? Assim, queridos, é assim, Donizete, Daniele, né? Todos os dias estamos aqui, ó, nos nossos olhos espirituais, né? Assim, isso é saúde espiritual, aqui, ó, para ver com os olhos de Deus, para ver com os olhos da fé, né? Assim, para ver com os olhos espirituais, porque o discernimento que nós precisamos para vencer nessa vida é do alto que vem, não está na terra, amém? Então, lembre-se disso, meu reino não é deste mundo, nós somos os filhos do reino, não foi Jesus que disse? É assim, o trigo, o joio são os filhos do maligno, sim, eles realmente existem, amém? Então, vamos lá? Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, tornarei, olha isso que diz, esse é o reino de Cristo, amém? Tornarei as mais densas trevas em luz diante deles e farei retos os lugares acidentados, amém? Eis apenas algumas das transformações que realizarei, eu jamais os desampararei. Este é o nosso reino, amém? É desse reino aqui que nós somos cidadãos. É assim, Daniele, Donizete, é assim, Jair, Mary, querida. Então, vamos lá, cobertos de vergonha e humilhação, recuarão aqueles que confiam em ídolos. A sua confiança está aí, no dinheiro, na conta bancária, na fama, no sucesso, né? Nos milhões né? Nos seus números, né? Terrenos, e todos ficar aqui, amém? E que diante de Deus, não. Se você é lá que deve estar o nosso coração, né? Assim, aqui a traça, né? Assim, corrói, mas lá não, está muito bem guardado, ó. Cobertos de vergonha e humilhação, recuarão quem? Aqueles que confiam em ídolos, que dizem as suas imagens fundidas, vós sois os nossos deuses. Aí você fala, mas eu não tenho um ídolo na minha casa, uma imagem, será que não? É assim? Será que não? Nós precisamos, queridos, que o Senhor abra os nossos olhos para que para que a gente veja onde nós temos depositado a nossa confiança. E muitas vezes não é em Deus. Isso é um ídolo, né? Inclusive, os nomes nem mudaram, se você parar para pensar. É assim? Quantos ídolos temos aí? E arrasta multidões e tem milhões de seguidores. Dizem até que tudo que eles tocam viram ouro, porque todo mundo quer. É assim? Imagens. Nós estamos cercados, nós somos a era. Se tem uma geração que pode dizer, que entende o que isso quer dizer, é a nossa, querido. Nós somos a geração da imagem. Quando você fica, eu fico ali admirando, encantada, ou mesmo desejando, cobiçando, ali, né? Uma imagem, seja do que for, queridos, do que for, que tem sua atenção, seu coração. É um ídolo? Amém? Qual a imagem? A Bíblia diz que Cristo é a imagem, né, de Deus, né?
nós devemos querer ser iguais a Ele. O trabalho de Deus é nos tornar parecidos, assim, com a imagem do seu Filho. Porque Jesus é a imagem do... Hebreus, no Novo Testamento, nós vamos chegar lá, que Cristo é a imagem exata. Tem uma versão que faz questão de colocar assim, a imagem exata do seu ser, está se referindo a Deus. E assim, é Cristo. Ele nos mostra como ser filhos, né, desse Pai maravilhoso que é Deus. E é com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Acontece que a gente não quer isso, né? A gente quer ser importante, a gente quer ser idolatrado, né, assim. A gente quer ser, não é? E aí é que tá o equívoco, sim? Então vamos lá. Ó surdos, veja no sentido espiritual. Ouvi, e vós cegos, fixai vossos olhos para que possais enxergar. Vê o convite? É espiritual. Quem é cego? Senão o meu servo, ou surdo, como o profeta que envio. Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo de Yahvé? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção, ainda que tenha os ouvidos abertos e nada ouves. Ele diz, quantas gerações antes de nós, e na nossa geração, né, assim, nós temos visto tantas obras, tantos feitos do Senhor, que dirá, por exemplo, a gente vai sempre julgar, né, a geração do deserto, assim, gente, mas aquela geração viu Deus abrir o mar vermelho, como pode, tipo, né, dias depois, depois que eles experimentaram tal maravilha, prodígio, para dizer o mínimo, né, que Deus fez ali, e eles já estão murmurando, meu Deus, nós fazemos a mesma coisa, queridos, né, em nossa vez, né, assim, é por isso que a Bíblia vai sempre citar essa geração como exemplo, né, assim, como ensino, né, para que nós não façamos a mesma coisa, mas é o que a gente faz, ó, tu vistes muitos feitos e obras magníficas, né, assim, mas não destes nenhuma atenção, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. E assim estamos nós, muitos de nós aí, andando pela vida, né, assim, Deus mostrando sinais do seu favor e nós não dando atenção, né, assim, não ouvindo a sua voz, né. Se a gente não ouvir Deus em pequenas coisas, querido, nós nunca ouviremos Deus falar uma coisa grande para nós, né, assim, a intimidade é algo que é nutrido, o relacionamento com Deus é algo que precisa ser, né, assim, cuidado, como um jardim secreto, né, assim, e é por isso que nós estamos aqui. Aprove a Yahvé, por causa da sua justiça, tornar a Torá, a lei, grande e majestosa. Não obstante, este é um povo expoliado, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, e são postos como presa, e ninguém há que os resgate. Por despojo não há quem exclame, trazei de volta. E, nem assim, queridos, vejam, embora nós tenhamos a lei, a Torá, aqui o caminho, nem assim, que nos leva à felicidade, que não é terrena, é eterna, nem assim, embora nós tenhamos, né, assim, os princípios, né, mas somos encontrados assim, ó, escondidos em cárceres, enlaçados em cavernas, postos como presa, né, assim, e essa não é a vontade de Deus para nós, queridos. Né? Quem há entre vós que ouça isso? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Lembre-se, Isaías, como todos os profetas, foram levantados por Deus na sua geração, né, assim? E a sua mensagem, inclusive a sua profecia, ela é atemporal. E o objetivo é sempre reconduzir o povo de volta a Deus. Você fala, não estou entendendo essa parte do texto, não estou conseguindo assimilar o que ele está querendo dizer. Lembre-se, ele está todo tempo, assim, com esse objetivo, é Deus falando através dele, sempre no sentido de trazer de volta o povo para Deus, porque está distante, está desviado, se perdeu. Aqui, ó, escondido em caverna, presa de alguém, escravo de outro alguém, ali numa situação que Deus nunca quis para a pessoa, mas porque ela não ouviu a Deus, se encontra nesse estado. Nem assim, meu pastor, eu tenho certeza, nem assim, que os pastores, né, da nossa vida, como está aqui o pastor Tadeu, tem visto muitos casos assim, né, meu pastor? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Será que foi Yahvé? Aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar? Olha como termina, queridos, Isaías 42.
E é por isso que nós precisamos ler cada pedacinho da Bíblia, né? Assim, Donizete, pouco conhecido da Bíblia, é assim? Mas está aqui, ó. Quem entregou Jacó aí por despojo, por presa? É assim? Israel aos assaltantes da minha festa, queridos. Será que foi Yahvé, aquele contra quem pecaram, em cujos caminhos eles não queriam andar, e a cuja Torá, né, lei, não desejavam obedecer? É muito fácil culpar a Deus, né, numa hora dessa. Depois que a gente faz a bagunça, né, assim, de tal maneira que o Eterno é a maldição, queridos, né? Veja, o acordo, o contrato, né? Assim, as cláusulas, né? Assim, tem sempre uma condição, olha, se você me ouvir, fizer bem assim, homem, você será abençoado de uma tal maneira. Nossa, e o que a Bíblia descreve, quantas bênçãos reservadas, exclusivas, né? Que a acompanham, que estão prontas para seguir, tocar, né? Assim, aqueles que escolhem a bênção, a vida. É aqui mesmo em Isaías, lembra bem no comecinho, que põe diante, eu tomo os céus e a terra como testemunha, que eu ponho diante de você todos os dias, né, assim, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, né, assim, para que você, sua casa, sua descendência, e assim, viva bem na terra que eu estou. Queridos, mas, como termina o 42, de tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele ateou-lhes fogo ao redor, contudo nada conseguiram aprender dessa lição. Entende por que a maldição ela é necessária? Né? Porque geralmente, né, do jeito mais difícil é que a gente escolhe aprender. Quantas vezes, inúmeras, né, assim, foi assim que Israel se lembrou de Deus e dos seus caminhos, que eles haviam abandonado, virado as costas, né, e clamaram ao Senhor. E o Senhor os salvou na sua infinita fidelidade. Então, mas muitas vezes a gente não aprende, ó. Com tudo isso, nada conseguiram aprender dessa lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor. Acredita? Pois é. E isso continua acontecendo até hoje, tá bem? Esse foi o 42, vamos para o 43. Esse é mais conhecido nosso, não é assim? Bem mais. Nossa, que capítulo. E que alegria chegar aqui com vocês, queridos. Vamos lá? Mas agora sim, diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te, eu chamei-te, né? Pelo teu nome, tu és meu. Queridos, olha, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, nós acabamos de ver quanto nós somos assim, infiéis, né? Fracos, falhos, nem assim, e ao mesmo tempo a Bíblia todo tempo vai nos mostrar como nós somos e quem Deus é, e Ele não muda, queridos. Ao mesmo tempo que olha, vocês, com tudo isso, vocês não aprenderam a lição, não deram atenção à correção do Senhor. Mas veja, o Senhor nunca desiste de nós. Olha o 43. Mas agora, assim diz Yahvé que te criou, certamente tem passado ali algum tempo, e Ele vem, ó Jacó, e que te deu forma, o Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, quem conhece? É um clássico, né, assim? Ah, Jo, querida, seja bem-vinda. Geraldo, vamos dar boas-vindas a Geraldo, querido? Seja bem-vindo, querido, ao pedacinho da Bíblia, amém? Eu acho que eu cliquei. Oi, Marta, bom dia. Acho que eu cliquei em alguma coisa aqui sem querer. Oi, pastora. Vamos lá? Então, olha o clássico aqui, né? Pedacinho da Bíblia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha lá os amigos de Daniel, né? Testemunhas de que isso é verdade. A Bíblia diz que nós vamos chegar lá, né, em Daniel. Não, gente, que lindeza e riqueza de detalhes, né? Diz que nem um fio, né, do seu cabelo se queimou e nem cheiro de queimado eles tinham. Acredita? Isso porque eles ousaram confiar em Deus, né, se perecer, perecia. Essa confiança de todo o coração, né? Eles disseram, olha, Deus pode nos livrar, ou seja, eles acreditavam que Deus, assim, pode, né, forte e poderoso bastante, né, assim, para nos livrar. Disseram até, e Ele nos livrará. Mas também disseram algo muito importante.
ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Você pode dizer isso hoje, né? E sempre que for testado, a abrir mão da sua confiança, da sua convicção, né, em Deus, e eles foram testados até as últimas consequências, pois mesmo depois de disserem isso, eles foram lançados ali, né? E para a surpresa de todos, eu acho que menos para eles, né? Assim, eles não estavam sozinhos, né? Havia ali, Deus estava pessoalmente, queridos. Eles passeavam como se estivessem conversando, né? Assim, a Bíblia diz ali. Grande foi o livramento. Você já parou para pensar que é somente na fornalha, né, assim, que nós conhecemos a Deus como Ele é e que nós temos a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus e que o nome de Deus é glorificado, conhecido, né, assim, e aí a gente entende, porque muitas vezes, veja, quando você passar, Deus aqui não está dizendo que você não passará, reparou? Quando passares, isso quer dizer que você passa, eu passo, todos nós passamos, amém? E o bom é que passa, né, assim, mas passamos, queridos, veja, ele não livra, né, da cova, não, é na fornalha e na cova, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, né? Não tenha medo, você não vai se afogar. Veja, eles não te submergirão. E quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Mas na fornalha é preciso passar, queridos. Porque eu sou Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Cuxi, que é a Etiópia, né? Assim, a Etiópia, e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. E assim, nós já ouvimos essa expressão, Deus mesmo falando no capítulo 42, no 41, é assim? Não tenha medo, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Aleluia! Não temas. Trarei a tua descendência desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente, ordenarei ao norte dar e ao sul. Não retenhas, trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Quantas vezes isso aconteceu com os judeus? É assim, queridos, nós temos visto acontecer diante dos nossos olhos, o que há bem pouco tempo era impossível aos homens, nem assim? Lembra do Holocausto? Nem assim, quantos milhões de judeus foram exterminados? Quando Israel era dominado ali, não é? Só de 48 para cá, né, que a sua terra foi devolvida e que eles puderam chamar, nem assim, Israel como o seu lar, sua nação, nem assim, um país para chamar de seu, nem assim. E a gente sabe como até os dias de hoje, né, os conflitos, já parou, querido, que todo noticiário é difícil passar um dia em que Israel não seja notícia, já parou para pensar nisso? Pois é. E foi profetizado, né, que embora espalhados quantas vezes, o Senhor os ajuntaria, como nós temos visto acontecer diante dos nossos olhos. Amém? Isso inclusive é um sinal dos últimos tempos. Então, todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. É tão lindo como a profecia, Israel é simbólica, né, assim, queridos? É simbólico, né? Que Deus seria esse que salvaria somente uma nação? Nem assim? Não. É simbólico, nem assim? Para o que espiritualmente é literal. E ele vai sempre ampliar. Ele fala de Israel, nem assim? Mas aí ele amplia para todos os povos da terra. Para o Israel de Deus, para todos que creem, como eu e você. Amém? Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e alegria. Nós, né? Os preciosos aos seus olhos. Queridos, como nós somos importantes para Deus, nem assim? E como nós seríamos felizes, ou seremos, nem assim? Quando a gente honrar a Deus, o reconhecer, né? Todos os dias da nossa vida, né? Em todos os nossos caminhos.
em nosso coração, né? Reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. É o que está escrito ali no Novo Testamento. Fazer sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar. Está falando o quê? Dos espiritualmente cegos, né? Assim. E os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Olha isso. Todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles predisse isto? Ou pode anunciar as magníficas obras passadas? Ora, que eles nos apresentem suas testemunhas, a fim de provarem que estavam de fato certos, para que outros ouçam e exclamam, verdade é, ou exclamem, né? Verdade é. Ó, mais uma vez no 43, ele tá, nem assim, de uma maneira humorada, para não dizer sarcástica, né? Assim, convidando as nações, os outros ídolos, deuses, né? Assim, a fazer o que só Deus pode fazer, né? Assim, a vós sois as minhas. Eu amo. O versículo 10, esse clássico pedacinho da Bíblia. Vós sois as minhas testemunhas. Dizia a fé, e meu servo, a quem escolhi para quê, queridos? Olha, eu lembro, eu devia ter, já tinha terminado o ensino médio e não tinha começado a faculdade. Eu lembro bem dessa fase da minha vida e o quanto esse pedacinho me consolou, me amparou, me encorajou, o quanto foi o meu esconderijo por tantos anos e até hoje, quando eu penso, meu Deus, o que está acontecendo? Com você é assim também? Eu lembro de Isaías 43:10, quando Deus fala, olha, você é minha testemunha. Para quê? É assim? Para que saiba, para que saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou Deus e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. O Senhor sempre fundamentando aqui a nossa fé na sua existência, né, assim? Mas veja, queridos, aqui nós encontramos Deus explicando por que nós passamos pelo que nós passamos, para testemunhar que Deus é o mesmo, que Ele é real, que Ele não mudou, né, assim? É para o quê? Saber e crer e entender que Ele é Deus. Amém? Né? E é por isso que passamos pelo que passamos, Marta, né, assim, Jô? Geraldo, querido, seja bem-vindo. Dora Valdineia. É assim, Marta, maravilhoso é o nosso Deus, né, Mary? É isso aí, já chegamos a 8, né, Jair? Glória a Deus. Oi, Sabrina, bom dia, paz do Senhor, querida. Oi, Raimundo, bom dia. Eu amo o domingo, Jair, do nosso encontro aqui no pedacinho da Bíblia, que o Senhor nos presenteia, né, assim, ah, com novos amigos, novas companhias, né, assim, queridos. E glória a Deus por esse encontro que só o Senhor faz, né, assim, por esta mesa, né, esse banquete da sabedoria. Só os filhos se assentam, né, assim. A loucura também tem os seus convidados. A diferença é que eles não sabem, não percebem que quem se assenta à sua mesa, o seu espírito está morto, né, assim. Seus olhos cegos, seus ouvidos surdos, espiritualmente falando, né, assim. Então, lembre-se disso, viu? Você é uma testemunha. O que é uma testemunha, queridos? É alguém, né, assim, que presencia, né, assim, a um acontecimento e que se é chamado, né, assim, para testemunhar o que de fato aconteceu ali, tipo assim, só você estava lá, né? A sua fala, né? O que você vai dizer, tanto que a Bíblia fala tanto sobre a importância, né? Ser verdadeiro, né? Assim, ou seja, gente, uma testemunha fiel de que Deus é real e de que, né, assim, e de que Ele ainda é o mesmo, né? Assim, que Ele não mudou. Veja, saber, crer e entender que Ele é Deus e que fora dele antes nem depois nunca haverá outro igual, né? Assim, ele é. Aleluia. Amém? Então é por isso, né, Carlinda? Bom dia, amor. Né, que nós somos testemunhas, porque o Senhor nos escolheu para, memoriza, para saber. Veja, muitos não sabem, queridos, porque nunca experimentam de Deus, né? Da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, porque estão sempre fazendo a sua própria ou de alguém, enfim. É assim? É preciso uma mudança de mentalidade, né?
Essa é a condição, o contexto, né? Para quê? Para que experimenteis a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Né? Então, por isso, né, somos testemunhas. E a testemunha é essa pessoa, que é a única que pode dizer sim, de fato. Aconteceu assim, 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 assim. Né, assim. Então, ele nos escolhe para isso, para testemunhar que ele é real. Olha, para saber, crer e entender que ele é Deus. Né, assim, como está escrito na James, que sou eu mesmo, sim, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Amém? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E assim, na Almeida, na James, eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum, ou seja, que fora de Deus não há salvação. É assim? Eu revelei, salvei e proclamei, eu e não um Deus estrangeiro. É Deus mesmo falando, é tão lindo. Ele, ele mesmo falando, tipo, pessoalmente, sabe assim, né? Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Né, assim? Foi ele que fez, que todo, né, Deus estranho não houve que fizesse tal coisa. Ó. Eu revelei, salvei e proclamei. Anunciei, realizei e fiz ouvir. Eu, e não um Deus estrangeiro de qualquer outra nação, entre vós que os fizestes. Perdão, queridos, portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus. Assim declarei Yahvé. Amém? Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Eu amo a Almeida quando ela diz isso é tão, nossa, não é assim? Eu sou Deus. É Ele mesmo falando, queridos. Nossa, é muito vivo, é muito real. Desde toda a eternidade, eu o sou. E não há nada, nem ninguém, que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Percebeu? Agindo eu, impedirá. Esse é outro clássico que na Almeida a gente conhece como ainda antes que houvesse dia. Amo. Aleluia! Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Nem assim? E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor vosso Redentor, o Santíssimo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, não foi assim? O medo persa, né? E a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios, não era assim? Os acadianos, que são os babilônicos, né? Assim? Isto é, os caldeus com navios, nos navios com os quais se vangloriavam, lembram? Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz Yahvé, o que outrora, eu amo essa parte, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, está se referindo, sim, a um mar vermelho. E o que aconteceu lá? O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente jazem ali e jamais se levantarão. Não foi assim que eles estão extintos, apagados como o pavio. Veja, Faraó e seus cavaleiros, nem assim, que oprimiram, escravizaram, nem assim, e que entraram no Mar Vermelho, né? E ele se fechou e ali eles pereceram para nunca mais se levantar. Estão extintos. Não foi assim? E aí vem, não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra ou uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Queridos, isso é tão profético. Nossa, esse capítulo está todo, é bem visitado, né? Por nós. O Senhor sempre, né? Nos traz aqui. Eu queria ler as duas versões. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Somos nós, queridos, os filhos do reino, contudo, não me invocaste, a Jacó, mas te cansaste de mim. Queridos, é Deus falando, nem assim?
desse relacionamento, né? De gerações, né? Com ele, né? Mas te cansaste de mim, ó Israel, não me trouxeste ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que honraste com os teus sacrifícios, não te exigi ofertas, nem te cansei com exigências de incenso. Não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregaste com os seus pecados e me deixaste exaustos com as suas ofensas. Vê? É Deus se queixando, sim, no sentido de expressando, assim, né? O seu lado, né? Assim, a sua versão da história. Veja, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, que não se lembra mais de teus erros e pecados. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa, é como uma DR, entendeu? Né, entre Deus e o seu povo, sabe? E ele fala também como é ser o Deus de uma gente assim, de um povo que se comporta dessa maneira, de um povo que se cansa dele, que vira as costas para ele, que o abandona. Sim, queridos, Deus quantas vezes é rejeitado por nós, não é assim? Então, ele fala, olha, você não me honra mais, você não gasta mais a sua prata, nem assim, para comprar incenso, né? Que naquela época era assim que eles cultuavam. Não, mas me sobrecarregaste com o quê? Com os teus pecados, e me deixaste exausto com as tuas ofensas. Veja, né? Isso cansa o Senhor, né? Assim, a gente reincidir, né? Como foi dito lá no tempo dos juízes, faziam o que era certo, enquanto aquele juiz que o Senhor tinha levantado para salvar eles daquele inimigo que eles estavam sendo dominados, escravos e sofrendo, e por isso clamavam ao Senhor, o Senhor enviava o socorro. Aí bastava, aí aquele juiz liderava, salvava, e aí ali em nome de Deus reconduzia o povo a Deus e tá. Bastava aquele juiz morrer, eles reincidiam, tá escrito assim, e fazia pior do que antes. E isso por 320 anos. Então, isso cansa, né? Então, Deus falou, ele fala usando os termos que a gente entende, né, assim, é claro que como a gente leu em Isaías, né, ele não cansa e nem se fadiga, né, assim, mas usando aqui de um termo que a gente possa entender. Tipo assim, isso é cansativo no sentido, assim, de repetitivo. Por que os 40 anos, veja, um caminho que eles poderiam ter feito em 11 dias, queridos? Você imagina, né, o quanto nós podemos, o quanto nós conseguimos, né, assim, andar em círculo, né, assim, durante toda a vida, sem chegar ao nosso destino que Deus traçou para nós. Tá entendendo? É mais sobre isso. Então, relembra o teu passado para mim, né, assim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que possas, né, te justificar. Vê, querido, Deus te chamando para a conversa. Teu primeiro pai pecou e os teus guias se rebelaram contra mim. Por este motivo, humilharei os líderes do santuário, sim, e entregarei Jacó à destruição e Israel aos ultrajes, sim. Está falando certamente de lembre-se, Isaías está profetizando antes do exílio. Como ele profetiza antes, bem antes, o povo inclusive não acreditaram, como hoje não acredita que Jesus está voltando, nem assim. Como também ele profetiza tanto o que vai acontecer no exílio, como depois do exílio. A gente tem que estar o tempo todo se situando no texto, né? Assim, aqui certamente ele está falando, ó, o juízo vem, viu? Porque vocês me abandonaram e é só assim que vocês... Enfim, o juízo vem, né? Como também sobre o arrebatamento, né? A Bíblia tem dito, além do arrebatamento, o que vai acontecer depois, não é? E só para essa parte, né, que a gente conhece melhor, assim, tá mais familiarizado com a Almeida. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados. E assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E aí ele segue dizendo, é coisa linda, desperta a minha memória. Olha como está na Almeida, queridos. Entremos juntos em juízo, apresenta-me, né, assim, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Glória a Deus. Queridos, já passam das 9. Nós vamos até aqui, amém? Amanhã, com a ajuda do Senhor, nós vamos avançar mais. Hoje, então, portanto, lemos 3 capítulos, né, assim?
Não é verdade, Mary? Quero muito agradecer a sua companhia, a sua atenção, que eu sei que não é para mim, longe de mim tal coisa, nem assim, mas para o Senhor. Hoje meu esposo está aniversariando, entre tantas coisas que está acontecendo nesse momento. Estou muito feliz, queridos. Ah, estamos aqui porque o Senhor nos atraiu, né? Assim, é Ele que nos conduz até aqui, é Ele que nos traz, né? Em nossa força nós jamais teríamos chegado, né, Jair? A Isaías 43, aleluia. E antes da cirurgia, na quinta-feira, nós vamos concluir a nossa leitura de Isaías. Amém, Gilmar? Todos os dias, Gilmar, às 7 da manhã. Todos os dias. Eu vou passar por uma cirurgia na quinta-feira, mas eu espero, né, assim que possível, o quanto antes, a retomar. Nós que começamos em Gênesis, Gilmar. Não foi assim, Gil? Nós que começamos em Gênesis, sem pular nenhum pedacinho, nenhuma página, nenhum livro, nem, né? Chegamos a Isaías, nem assim. E o nosso propósito que o Senhor tem firmado, sustentado, né, assim, queridos, em nosso coração, fortalecido, é ir até Apocalipse, né? Está em Apocalipse 22, no dia 31 de dezembro de 2024, né? Assim, lê. Então vamos lá. Com muito carinho, eu quero aqui nosso Sefer, nosso livro memorial, nosso diário de bordo. Vamos lá. Anotar o seu nome. Nosso livro de oração, Gilmar, Daniele. É assim, lê. Já vou colocando aqui de cabeça. Vamos. Não quer abrir. Vamos lá, fofinha. Eu vou sair com a minha mãe agora. Precisamos ir ali no supermercado. Queridos, oh, meu Deus. Pronto. Não é assim, Auri? Tá aqui. Oi, Gabi, querida. Gabi com Y. Gabi Medeiros. Shirley, lindão. Olha ele, Luiz Lucas. Sim, Jesus, o único caminho. Que alegria, querido. Né? Nós nos encontramos ontem, hoje, de novo. Só tenho a agradecer. Né, Ju? Joel. Mary. Olha ele, Tibúrcio, é todo discreto. Né, Tibúrcio? Que alegria, querido. Eu senti sua falta esses dias. Né, Carminho da Alda. O de ontem já tá lá, querido, no vermelhinho. Terminando aqui, Gilmar, vai pro. É assim, Jacilene. Vai pro vermelhinho. Olha que lindo, querido. Antônia, querida. Antônia Claudiana. Fabrício. E ela, Aline. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá. Jacilene, coloquei já aí. Meu nome é Jacilene. Carmo, você reza. Amém. Ora por mim. Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Já estamos orando sempre às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Em nossa campanha de Daniel, nesses 3 horários. Também jejuamos, bem assim, na viração do mês, sempre apresentando, quando vamos ao ciclo de oração também. Estamos lá com o nosso pequeno livro, né, assim, de oração com o seu nome, viu? A partir de hoje até o final da nossa viagem por 2024, estará sempre em nossas orações. É assim, queridos. Um dia abençoado para todos nós, né, Mel? E amanhã estamos de volta para Isaías. Oh, nossa, tem tanto. Nossa, muito. E o 54, 60. Nossa. Amanhã continuamos, amém? A nossa oração, a nossa leitura de Isaías. Para estarmos concluindo de terça para quarta-feira, amém?
Glória a Deus. Amém, Shirley? Então tá bom. Até amanhã, queridos, 17 horas, né? Assim, Jair. Quero muito agradecer os 9, né? Assim, 9.000 incentivo, encorajamento, né? Assim, eu sei que não, essa é a nossa bandeira, né? Assim, como a Letícia diz, né? Levantando a nossa bandeira, que é a Bíblia, bem alto, né? Essa é a nossa alegria e motivação, que outros saibam que nela está escrito. Então, nada é para nós, mas para Ele, né? Nossa alegria e motivação. Até amanhã, Jô, Jair. Obrigada, amigo, pelo apoio de sempre. Agora é quando ela. Vamos lá. Querida, não quer não. Então, até amanhã, queridos, até amanhã.